5. O tema da nossa mensagem é o novo templo. O novo templo. Essa foto aí é foto. Ali é o Muro das Lamentações e é o que restou do antigo templo, o templo de Herodes o Grande, na época de Jesus. Então, é uma ilustração desse novo templo que há por vir, que o antigo templo foi destruído e nós esperamos aí a reconstrução do novo. Muito bem, capítulo 2 do Evangelho de João, versículos do 12 ao 25, diz assim: Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: Tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: O zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: Que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: Destruam esse templo, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: Esse templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então, creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhes desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Vamos orar, meus irmãos. Pai querido, nós ousamos estar na tua presença, ó Deus. Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Pai, nos ensina a cada dia olharmos para a tua cruz, para a cruz de Jesus. Que através dela, Senhor, nós possamos nos lembrar quem nós somos, ó Pai. Que nós possamos nos lembrar as verdades da tua palavra. Ilumine, Senhor, as nossas mentes e os nossos corações nessa noite, para que nós possamos ver as verdades tuas nesse livro, e que essas verdades venham transformar os nossos corações, ó Pai. Pai, obrigado, Senhor, porque a tua palavra está aqui nas nossas mãos, e nós podemos crescer e nos alimentar dela, Pai. Obrigado, Senhor, por esse tão grande privilégio, Pai. Nos abençoe nessa noite. No nome santo de Jesus. Amém. Forma ou essência? Forma ou essência? Um evangelho com cruz ou um evangelho sem cruz? Um cristianismo longe do evangelho de Cristo? Uma religiosidade muito distante da palavra de Deus?
é o que nós estamos vendo no decorrer da história cristã. Um cristianismo longe do Evangelho de Cristo, uma religiosidade muito distante da palavra de Deus, é o que nós estamos vendo no decorrer da história. Desde a época de Cristo, desde sempre, nós estamos vendo isso. Meus irmãos, essa semana vai completar um ano que eu estou aqui. Vai completar um ano, no dia 4 agora, que eu entrei naquela sala ali do pastor Elcio, e nós conversamos pela primeira vez. Antes disso, eu estava num processo de transição, de encontrar alguma igreja para pastorear, um ministério. E a oração que eu fazia era que Deus me enviasse a uma igreja que a palavra de Deus fosse o centro daquela igreja. Em que Jesus Cristo fosse o centro da igreja que eu viria a ser membro, que viria a pastorear. Essa era a minha oração. Eu tinha um temor muito grande de encontrar uma igreja que não tivesse a palavra de Deus como centro dela. Jesus Cristo como centro dessa igreja. Um púlpito forte, irmãos, gera um rebanho forte, ovelhas fortes. É interessante quando nós vemos esse móvel que está aqui, e nós vemos em muitas igrejas um móvel como esse. A gente pode pensar, é um local onde o pastor vai lá e prega a palavra todo domingo. É só um móvel. É um local comum que poderia estar em qualquer outro lugar da igreja. Meus irmãos, parem para pensar. Esse púlpito, ele não está aqui no meio à toa. Esse púlpito representa a centralidade da palavra de Deus, que essa igreja vem pregando, que essa igreja vem praticando. Esse púlpito representa a centralidade de Cristo nas nossas vidas. Eu já passei por muitos lugares na minha caminhada cristã. Tenho 30 anos de cristão. Eu já vi muitas coisas, muitas igrejas em que o púlpito não era o principal, não era a prioridade da igreja. E esse texto que eu estou pregando hoje, eu já preguei em Estiva, ele é muito conveniente para eu falar exatamente disso e contar o meu testemunho sobre essa igreja, que estou muito feliz, estou muito alegre e grato a Deus por Deus ter me enviado aqui e pelos irmãos terem me recebido da forma que os irmãos têm me recebido. Uma igreja saudável, por quê? Porque a palavra de Deus é o centro, porque a palavra de Deus é pregada. Somos pecadores, todos nós, mas garanto que todos nós estamos lutando para sermos melhores, para sermos mais parecidos com Cristo. Eu faço uma ponte com esse texto, com aqueles homens que estavam fazendo da casa de Deus comércio, que o objetivo deles não era mais o Senhor, a palavra de Deus, mas eram outras coisas. E o texto vai dizer que Jesus, ele vai sair, um pouco antes do texto, ele vai sair de uma festa familiar,
a festa do casamento lá em Caná da Galileia, e vai para a festa mais importante dos judeus, a festa da Páscoa. Naquela época, a população de Jerusalém girava em torno de 5.000 pessoas. 50.000 pessoas, perdão. E no período da festa da Páscoa, esse número ele ficava 5 vezes maior. Era muita gente, meus irmãos. Era muita gente se deslocando de todas as partes do Império Romano e se achegando ali em Jerusalém. Era um centro nervoso, Jerusalém. No casamento em Caná da Galileia, Jesus ele age com misericórdia. Mas no templo, nós lemos que Jesus ele age com juízo e age com disciplina. No casamento ele transformou a água em vinho. No templo ele pegou o chicote e expulsou aqueles comerciantes dali, aqueles cambistas. O zelo pela casa de Deus não é menos revelação da glória de Deus do que o milagre que ele realizou em Caná da Galileia. O foco de João continua sendo o quê? Revelar Jesus Cristo como Filho de Deus. Então, o milagre que ele realiza em Caná da Galileia e agora a disciplina que ele está aplicando ali em Jerusalém não é menos revelação da glória de Deus. Ele continua sendo o Filho de Deus e revelando a sua glória. Uma coisa não pode ser vista separadamente da outra. A glória de Deus foi revelada. Esse é o propósito maior. Nos versículos 12 a 13, diz que o Senhor Jesus, seus discípulos, sua mãe e seus irmãos estão saindo de Caná da Galileia e estão indo para Cafarnaum. Depois de alguns dias, eles subiram para Jerusalém para participarem da Páscoa, da festa da Páscoa. A festa para os judeus, a festa da Páscoa, era um momento que eles se lembravam da saída do povo do Egito. Naquele momento em que o anjo da morte passou para ferir e matar os primogênitos, mas só que as portas que estavam nos seus umbrais com sangue do cordeiro, o anjo da morte passou e o povo de Deus foi liberto e saíram da escravidão do Egito. Meus irmãos, é exatamente essa lembrança e essa celebração deles no templo em Jerusalém. O sangue de um cordeiro livrou a vida do primogênito de muitas famílias, livrou da morte. No templo, meus irmãos, tinha um espaço onde todas as pessoas, além dos judeus, prestavam os seus cultos. Esse espaço era chamado e conhecido também como o Pátio dos Gentios. Era nesse lugar que as pessoas prestavam culto a Deus. Era nesse lugar que eles adoravam a Deus, que eles entregavam os seus pedidos, as suas orações a Deus. Essa gratidão por lembrar da saída do Egito era nesse lugar, nesse espaço, nesse período, nessa festa, que eles agradeciam a Deus pelo aquilo que Ele é. Só que os versículos 14 a 17 vai dizer que o pátio tinha sido transformado em um grande comércio. Os judeus estavam com um problema espiritual seríssimo, seríssimo. Eles tinham perdido a noção,
a perspectiva do que significava aquele lugar. Um lugar de adoração, um lugar de gratidão a Deus, um lugar de entrega. Perderam totalmente noção do que aquele templo representava. O sacrifício dos animais ali. Eles perderam a total noção do significado daquela festa. O texto diz que eles estavam fazendo da casa de Deus um negócio. Um negócio. O mesmo Jesus que compareceu lá no casamento, com ternura, com amor, agora estava irado no templo. A casa de Deus tinha sido profanada. A casa de Deus tinha sido transformada em um covil de ladrões, um covil de salteadores. O templo, a casa de Deus, tinha virado uma praça de negócios, onde o lucro não era mais a busca pela presença do Senhor. Não era mais. Mas a busca daqueles homens, daquelas pessoas, eram de satisfação pessoal, satisfação dos seus desejos, na sua maior e no maior egoísmo. Eles esqueceram o real propósito da casa de Deus e estavam fazendo daquele lugar um meio de ganhar as suas vidas. E tudo aquilo que nós vimos até agora sobre o significado da Páscoa, o que significava o templo, eles tinham se esquecido. Imagine só, meus irmãos, um lugar solene, digno de contrição, de meditação, de oração, de adoração. Agora, aquele lugar, aquela casa de oração, estava ouvindo o mugido dos bois, o balido das ovelhas, o barulho das moedas. Em lugar de quebrantamento, de reflexão, de santa adoração, de petição, agora havia apenas o barulho de um comércio, de um grande comércio. O que fizeram com a casa de Deus? O que fizeram com a casa de Deus? Algumas pessoas podem pensar que tudo que nós podemos esperar de Jesus é que Ele é um Deus gentil, meigo, doce, perdoador, amoroso. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é a pura verdade porque nós experimentamos isso na nossa vida. Mas só que no templo nós vemos outro aspecto da natureza de Jesus. Ele não lida com o pecado de uma maneira amorosa. Aquele Jesus amoroso do casamento, agora ele está irado com o pecado daquelas pessoas. E ele não lida de maneira amorosa com o pecado. A Bíblia diz que ele odeia o pecado. Que ele odeia o pecado. Quando a santidade de Deus e o culto a Ele estava em risco, o Senhor Jesus foi rápido, Ele foi furioso, Ele ficou indignado. O texto diz que Ele expulsou aqueles homens, Ele tirou com força aqueles homens dali. Imagine só, é uma cena selvagem. Jesus chega e começa a bater em tudo, com um chicote na mão. Pessoas encolhidas, pessoas se agarrando nas mesas para não cair as suas coisas, animais correndo daqui e de lá, os cambistas correndo atrás das suas moedas, tentando escapar dos açoites sem piedades do Senhor, até que aquele lugar ficasse puro novamente.
puro novamente. Meus irmãos, ele não lida bem com o pecado de uma maneira amorosa. Ele não lida de uma maneira amorosa com o pecado. De forma alguma. Mais uma vez, aqui nós vemos Jesus no controle da situação. O templo era a casa do seu pai. E ele não permitiu que fizessem daquele lugar o que estavam fazendo. Todas as coisas que estavam acontecendo ali era por causa do coração egoísta e ganancioso do homem. Infelizmente, meus irmãos, nós não somos diferentes daqueles homens. Nós não somos diferentes daqueles homens. Paulo diz que todos pecaram. Todos pecaram. E todos carecem da glória de Deus. Podemos estar pensando aí, mas eu não sou assim. Eu não ajo dessa forma como aqueles homens. Eu não faço da casa de Deus um comércio, ou das coisas de Deus. Infelizmente, nós agimos assim, irmãos. Às vezes nós agimos assim também. De maneira egoísta. Vivemos uma vida cristã pacífica, onde a vida vai levando, deixa a vida me levar, eu vou indo. Uma vida totalmente pacífica como cristão. Não assumo nenhum compromisso com a igreja. As minhas motivações de estar aqui são meros encontros sociais. Venho porque a palavra é bonita, porque eu quero encontrar os meus amigos, quem sabe até encontrar uma namorada. Lembram lá do começo, na introdução, que eu disse sobre forma e essência? A forma é uma religiosidade que nós vivemos nos dias de hoje, e o homem sempre viveu, um formato. A essência é o evangelho que tem sido pregado nesse púlpito. É o poder de Deus que tem sido pregado nesse púlpito. Eu fico imaginando se nós não tivéssemos esse prédio, se não tivéssemos toda essa estrutura, esse conforto, será que nós iríamos nos reunir por causa do nome de Jesus? Por causa do evangelho de Jesus? Nós negociamos o nosso tempo com Deus com coisas que passam, com coisas transitórias, que coisas que perecem nesse mundo, que não nos alimentam espiritualmente. E nós só lembramos das coisas de Deus, só lembramos de estarmos buscando a Deus nos momentos de dificuldades, nos momentos de lutas. Só nesses momentos. Será que nós não estamos colocando o reino de Deus em último lugar nas nossas vidas, como aqueles homens estavam fazendo, como aquelas pessoas estavam fazendo? O culto de adoração a Deus, a vida de entrega, confissão de pecados daqueles homens. Eles deixaram tudo para lá, estavam fazendo comércio, a motivação deles era egoísta, era um outro tipo de busca. Estavam colocando o reino de Deus em último lugar, estavam colocando Deus em último lugar. Mas Mateus 6,33 vai dizer que nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus, em primeiro lugar, não em último. Meus irmãos, nós não podemos nos esquecer que hoje
o templo do Espírito Santo, somos nós. Somos nós. Se não existisse esse lugar aqui, será que a nossa adoração continuaria? A nossa dedicação, a nossa reunião continuaria? O templo somos nós, meus irmãos. O lugar de adoração que Deus habita são as nossas vidas. É nesse templo que eu reflito. É nesse templo que eu penso aquilo que Deus fez por mim, entregando o seu Filho Jesus na cruz. É aqui que eu reconheço que sou pequeno, que necessito de um Salvador, que necessito de Deus. É aqui que eu confesso os meus pecados, que eu me entrego ao Senhor. É aqui também que eu me alegro nele, pela sua soberania na minha vida, pela sua permissão na minha vida. É aqui que eu me alegro, é aqui que eu confio em Deus, é nesse templo aqui. As nossas vidas. Não podemos negociar com as coisas eternas, meus queridos. Precisamos ser crentes autênticos, homens e mulheres que estejam sendo reconhecidos pela vida que nós temos em Deus. Uma vida de testemunho, de dedicação, uma mudança de pensamento, de coração, uma mudança de atitude diante de Deus. Crentes que confessam os seus pecados e que mudam o rumo das suas vidas, que abandonam os seus pecados e seguem em frente, seguem crescendo e se parecendo mais com Jesus. Meus irmãos, qual tem sido o culto que nós estamos oferecendo a Deus? Qual tem sido o culto que nós estamos oferecendo a Deus? Será que existe alguma semelhança com aqueles homens lá de Jerusalém? Egoístas, gananciosos, preocupados somente com as coisas dessa terra, preocupados somente com as coisas que não os levam perto de Deus? Qual é o culto que nós estamos oferecendo a Ele? Não estou falando desse culto aqui hoje à noite, mas estou falando do nosso culto diário, onde eu estou expulsando o pecado da minha vida, onde eu estou irado com as coisas que estão me afastando de Deus, onde eu estou virando a mesa da carnalidade. O que tem sido a minha vida? Qual é o culto que eu estou oferecendo? Qual é o compromisso que eu estou tendo com Ele? Nós somos o templo do Espírito Santo. Em nossas vidas deve haver um culto constante. Constante. Nossa vida agora é a casa de adoração ao Deus vivo, onde nós estamos dizendo não para os pecados, não para as coisas desse mundo, não para a mentira, não para a imoralidade sexual, não para a ira pecaminosa, não para a ansiedade que tem dividido as nossas mentes, e nós temos feito ídolos nas nossas vidas por causa de ansiedade, porque nós estamos confiando em outros deuses, em outras imagens, em outros ídolos, e esquecemos de confiar no nosso Deus, o nosso Deus soberano. Será que nós estamos dizendo não pelo amor ao dinheiro? Não para tudo aquilo que tem entristecido o nosso Deus?
somos templos do Espírito. E nele deve habitar um culto que glorifique o nome do Senhor. Os versículos 18 a 22 vai falar sobre o sinal do novo tempo. 18 a 22. Então os judeus lhes perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus respondeu: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então, creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Jesus, ele não apenas purificou o templo, mas ele também substituiu o templo. Quando pediram para Jesus o sinal da sua autoridade, ele deu como exemplo a sua própria morte e a sua ressurreição. O Evangelho. Ele deu como exemplo a sua morte e ressurreição. O Evangelho, meus irmãos, que nós estamos aprendendo aqui, e que nós estamos lutando para viver. Nem os judeus e até mesmo os seus discípulos não estavam entendendo o que Jesus estava falando. Que aquele culto, aquele sacrifício de animais, que aqueles homens estavam fazendo, ia acabar. Não ia existir mais aquele culto. Porque ele ia morrer naquela cruz, ele ia ressuscitar ao 3º dia, e o Espírito Santo dele iria habitar nas nossas vidas. Era isso que ele estava falando. Ele estava falando que ele era o novo templo. Aquele culto, aquele modelo, aquela religiosidade iria se acabar. Irmãos, que provas nós precisamos? Porque aqueles homens pediram uma prova, um sinal para Jesus. Mas que prova que nós precisamos ainda para crer em Jesus? Para entender que Ele é o Filho de Deus. Para entender que sem Ele nós estamos perdidos. Perdidos. Eu me lembro creio que na adolescência, eu fazia algum tipo de oração tola, que eu vivia pedindo sinais para Deus. Falava para Deus assim: se o Senhor realmente existe, o Senhor me mostre os sinais. Eu já fiz isso. Se o Senhor é mesmo Deus, me prove. Que ousadia, né, meus irmãos? A pergunta que eu faço hoje é: será que Deus precisa provar mais alguma coisa para nós? Precisa provar mais alguma coisa para a humanidade? O fato dele ter sido pregado naquela cruz e ressuscitado ao 3º dia não prova nada. Será que nós precisamos de sinais ainda para crer e entregar as nossas vidas e nos dedicar dedicar as nossas vidas? Dedicarmos como igreja do Senhor, como reino de Deus? Será que o que precisa mais? Será que precisamos de mais sinais? O sinal em cima daquele monte, aquela cruz em cima daquele monte, não foi o suficiente para nós. Ele não precisa provar mais nada para a humanidade. Não precisa provar mais nada.
Ele é novo sacrifício, o novo templo. E todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e confessam Jesus como Filho de Deus, a Bíblia diz que esses serão salvos e poderão adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu não vou ao templo, eu sou o templo. Jesus purificou o templo, Ele purificou as nossas vidas. O velho homem morreu. Hoje quem vive é o novo homem. Precisa viver para a glória dele. Ele nos purificou com o sangue derramado naquela cruz. Esse é o sinal do novo templo. Os versículos 23 a 25. Enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia todos. Não precisava que ninguém lhes desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. A atuação pública de Jesus não começou lá em Caná da Galileia, no casamento, porque ele faz um milagre só para os servos ali e para os seus discípulos. São essas pessoas que vêm. Mas quando ele está em Jerusalém, muitas pessoas viram os sinais e milagres que ele realizou ali. E o texto diz que muitas pessoas vieram a crer em Jesus, mas creram com uma fé insuficiente, uma fé deficiente. O problema daquelas pessoas é que elas viram Jesus como um mero operador de milagres, um milagreiro. Creram nas coisas dessa vida e não creram nele como Filho de Deus, como Cristo. Meus irmãos, Jesus conhecia o coração daquelas pessoas e conhece os nossos corações. Ele sabia que a fé daqueles homens era temporária e não era uma fé salvadora. Uma coisa é reagir a um milagre, outra coisa bem diferente é assumir um compromisso com o Senhor Jesus e permanecer firme em seus caminhos. São coisas totalmente diferentes. Totalmente diferente. Ele conhece os nossos corações, Ele conhece as nossas motivações. Ele jamais confunde o trigo com o joio. Ele conhece as suas ovelhas. Infelizmente, muitos que se dizem crentes, muitos que dizem acreditar em Jesus, na verdade só acreditam numa vida religiosa, uma vida de regras, uma vida de aparências. Lembram? Forma e essência. Será que nós estamos vivendo um evangelho de formas, de regras, um culto totalmente feito por homens? Ou será que nós estamos vivendo a essência, o evangelho de Cristo? Qual é o evangelho que nós estamos vivendo? Um evangelho com cruz, um evangelho sem cruz. A palavra do Senhor diz que no último dia, Deus há de julgar, há de separar aqueles que são seus, aqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador, aqueles que se arrependem dos seus pecados. Meus irmãos, antes de conhecer ao Senhor, nós precisamos nos arrepender para crer.
Depois que nós conhecemos o Senhor, nós precisamos continuar nos arrependendo para glorificar o nome dEle, para nos parecermos mais com Ele. Precisamos prestar muita atenção nessas coisas que nós estamos falando aqui nessa noite. Muita atenção. E perguntarmos a nós mesmos, qual é o culto que eu estou oferecendo ao meu Deus? Será que eu estou preocupado com a forma, com o formato, com a instituição religiosa, com o sistema religioso? Ou eu estou preocupado em me parecer mais com Cristo? Qual é o culto que eu estou prestando a Deus? Será que eu estou vivendo o verdadeiro evangelho? A qualquer momento a forma, ela se acaba. Qualquer momento. É transitória a forma. O sistema, a moda religiosa passa. Em quem nós estamos nos apegando? Em que nós estamos nos apegando? Estamos priorizando o que tem sido dito nesse púlpito? Colocando em prática aquilo que tem sido pregado nesse púlpito? Não porque eu, o pastor Paulo ou o pastor Elcio estamos falando alguma coisa aqui, porque Deus não tem compromisso conosco. Deus tem compromisso com a palavra dEle. Com a palavra dEle. Eu, o pastor Paulo, o pastor Elcio, somos pecadores, miseráveis, como todos nós somos. Mas o compromisso aqui é a palavra de Deus, a centralidade é o púlpito, nesse púlpito é a palavra de Deus, a centralidade dessa igreja é Jesus Cristo. E nós precisamos viver isso. Nós precisamos viver isso. Qual tem sido a nossa preocupação? Servir ou ser servido? Adorar ou ser adorado? Precisamos rever as nossas vidas, a começar em mim, meus irmãos. Pois o contrário de adorar é deixar de adorar. Precisamos entender que sem Deus nós estamos perdidos e que no último dia Deus há de julgar, há de separar aqueles que são seus. Jesus Cristo se entregou por nós. Se entregou. Por mim, por vocês, para que a gente possa viver uma vida com abundância, com esperança de uma vida eterna. Mas enquanto isso não chega, esse momento em que nós vamos nos encontrar com Cristo, nós precisamos viver uma vida que agrade a Ele, que se pareça com Ele, um culto permanente, nos envolvendo com as coisas de Deus, nos envolvendo com a igreja santa do Senhor. Esse é o novo tempo. Esse é o novo tempo. Essas são as nossas vidas. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós e que nós possamos continuar crescendo. Que nós possamos continuar buscando o Senhor, buscando a Tua palavra, buscando a verdade do Evangelho, para a honra e glória do Seu nome. Amém?
Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Não nos deixe, ó Pai, confundir as coisas desse mundo com coisas eternas. Prioridades desse mundo com prioridades eternas. Não deixe, Pai. Não deixe. Que a nossa vida possa ser diferente da vida daqueles homens que estavam fazendo da casa de Deus um comércio, estavam agindo de maneira egoísta, esquecendo da adoração ao Deus vivo, Pai. Senhor, venha transformar as nossas vidas, os nossos corações, as nossas atitudes, ó Pai. Que nós possamos confessar os nossos pecados, que nós possamos mudar a nossa vida, Pai. Assumirmos compromisso contigo, não compromisso com pessoas, ó Pai, mas compromisso com a Tua obra, com o Teu reino. Ó Deus, nos ensina a sermos mais parecidos contigo. Nos ensina, Senhor, a ter uma vida que cultua o Senhor, uma vida que se entrega ao Senhor, uma vida de prioridade ao Senhor. Que a gente não coloque o reino de Deus em último lugar nas nossas vidas, mas em primeiro. Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Nos perdoa, Senhor, perdoa os nossos pecados. E obrigado, Senhor, por essa igreja, Senhor, que tem sido fiel à Tua palavra, sido fiel à sã doutrina, sido fiel ao Evangelho de Cristo, o qual tem transformado as nossas vidas. Obrigado, Senhor. Que o Senhor não coloque nos nossos corações e não permita, Senhor, coisas carnais que saiam desse púlpito, mas que possa ser coisas eternas, verdades eternas, verdades que transformam as nossas vidas, ó Pai. Pai, obrigado por esse culto, obrigado pelas nossas vidas, obrigado pela salvação que nós temos em Ti. Obrigado porque o Senhor tem nos confrontado com a Tua palavra, tem nos ferido, mas isso tem feito que a gente olhe para o Senhor de uma maneira diferente, que a gente olhe para o Senhor como o principal das nossas vidas, que nós possamos reconhecer que nós não somos nada sem a Tua graça e sem a Tua misericórdia, Pai. Nós oramos no nome santo de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com o Teu povo, ó Deus. Seja com a Tua igreja, hoje e para sempre. Amém.